neste momento, convidá-los a abrir as nossas Bíblias, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. A minha gratidão a Deus pela vida de cada um dos irmãos que se encontram aqui presentes. Que Deus em Cristo vos abençoe, abençoe aqueles que estão nos visitando. É uma grande alegria tê-los aqui conosco. Deus abençoe o Caio, o amigo que está acompanhando, bem-vindos. Deus abençoe o Darley, sua família, o seu irmão Dayan, a Paula, a Laura, a Isabela e a Yasmin. Que Deus abençoe vocês, é uma alegria, um prazer enorme tê-los aqui conosco. Sintam em casa, a casa do Pai é a vossa casa. E todos os demais visitantes, eu não tenho o nome de todos, mas é uma alegria tê-los aqui para juntos adorarmos a Deus. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Nós vamos fazer uma oração nesse instante, para que Deus venha sensibilizar os nossos corações e receber a sua fiel palavra, mas também vamos estar intercedendo em prol de Gisele Felipe, que está hospitalizada, e também da irmã Luzia, da irmã Lúcia Castro, do irmão Valdemar Júnior. Todos esses carecem da nossa oração, já praticamente recuperados, mas ainda sentindo alguns sintomas da Covid, né? Oremos. Eterno Deus e Pai que estais nos céus, em nome de Jesus, eu coloco diante da tua doce e gloriosa presença, para pedir ao Senhor que venha sensibilizar os nossos corações diante do teu altar, para receber a tua palavra. Que o Senhor fale com cada um daqueles que aqui se encontram, e aqueles que certamente chegarão, e aqueles que estão conectados ou também conectarão nas redes sociais para receber a tua fidedigna palavra. Pai, intercedemos também neste momento em prol da vida da Gisele, e também, ó Deus, em prol da irmã Luzia, da irmã Lúcia de Castro, do irmão Antônio, bem-vindo. Que o Senhor abençoe, ó Deus, todos esses irmãos, o irmão Valdemar e suas respectivas famílias. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Tome os vossos lugares. A minha gratidão. Eu quero, nesse instante, conclamá-los à sua atenção, para que nós possamos meditar na palavra de Deus nesta oportunidade. Quando nós estudamos a palavra do Senhor e deparamos com a carta de Paulo à igreja de Roma, carta aos Romanos, nós encontramos muitos subsídios que vai nos dar um conhecimento mais claro acerca do Evangelho e da mensagem de Cristo Jesus aos nossos corações. E eu gosto muito de estudar esta epístola, até por considerar que ela dá uma clarividência na nossa memória, na nossa mente, para entender o propósito da implantação do reino de Cristo sobre a face da terra. Sabemos que o ser humano, ele herdou o pecado original, e através do pecado original, a natureza pecaminosa, de acordo com a maneira pela qual ela é conduzida, tem levado os seres humanos não só a perder o amor próprio, como também a perder o amor no seu semelhante. Quando nós olhamos as atitudes que alguns seres humanos possuem com relação ao seu semelhante, ficamos preocupados com a forma pela qual eles agem com tanta apatia e também descaso com relação ao seu semelhante. E às vezes, quando se fala nessa vertente, o que nós pensamos é talvez só no que tange a violência, né, que com certeza é repugnante. Mas também existe algumas atitudes que o ser humano comete para com o outro, que também são violentas, que ferem a honra e a dignidade da pessoa humana, e com isso acabam vivendo uma vida de conflitos, uma vida de contendas, e isto de certa forma desagrada a Deus. E o que chama a atenção no texto qual nós estamos lemos aliás, para fundamentar a mensagem de hoje,
é uma palavra que Paulo já está caminhando para a conclusão da carta, da Epístola aos Romanos. No capítulo 1 da carta aos Romanos, Paulo, ele narra que os gentios, as pessoas que não nasceram no estado de Israel, eram pecadores. E os judeus ficaram muito felizes em ver a introdução desta carta falando que os gentios eram pecadores, porque os judeus, eles é tido como bairristas, eles amam tanto a sua pátria, são tão patriotas, que parece que ninguém mais presta a não ser eles. Só que de repente Paulo começa o capítulo 2 escrevendo, dizendo que os judeus são pecadores, e o maior problema é que os judeus, além de ser pecadores, deveriam receber um juízo mais contundente, mais ferrenho, porque eles tinham acessibilidade a priori da palavra e não valorizava. E neste momento os judeus que estavam lendo esta carta ficaram assustados e pensando, poxa, se os gentios são pecadores e nós que somos os melhores também somos, o que sobrou? E Paulo, como filósofo, ele termina no capítulo 3 dizendo, todos pecaram. Aqui ele coloca todos como carentes da graça de Deus. Se todos pecaram, então acabou? Ele escreve o capítulo 4 e diz que são justificados pela graça de Cristo. E alguns dizem, se não for pela graça ninguém é justificado, então está tudo certo, Jesus tinha que morrer mesmo. Ele escreve o capítulo 5 e 6 e fala de uma exceção na lei e uma exceção antes da lei que conseguiu cumprir a palavra de Deus, só não alcançou a justificação porque eram originários do pecado, conforme diz o Salmo 51, versículo 3. Mas discorrendo ainda mais a palavra, capítulo 8 e 9, ele mostra o amor de Deus incondicional ao dar seu Filho Jesus para resgatar a humanidade perdida. Da partir do capítulo 11, ele faz considerações finais para a relação do ser humano para com o próximo e com a igreja. No capítulo 15, ele fala sobre as autoridades. Mas vamos ficar no capítulo 12, para nós entender o propósito da mensagem que Deus tem aos nossos corações hoje, que é exatamente um chamado à vida piedosa. Essa expressão piedosa no nosso português, ela tem muito a ver com a maneira que nós somos convidados a valorizar a fé a qual nós professamos, aquilo que nós acreditamos. Então, preste atenção para você não perder o raciocínio. Todas as vezes que eu falar durante essa mensagem, caso eu fale reiteradas vezes, a expressão piedosa, ela está na teologia associada ao conceito de uma vida religiosa, mas não de religiosidade, religiosa no sentido de cumprir a palavra de Deus, internalizando ela a cada dia do seu viver. Por quê que é internalizando? Para que nós possamos ter como essência constitutiva da nossa existência uma vida piedosa, refletindo então a vontade do Pai, para a glória dele e para bem-estar nosso. Eu quero aqui hoje usar dentro da homilética uma forma meio que de homilia, embora eu não vou ficar lendo o tempo todo, mas olha só, eu começo introduzindo aqui, dizendo que Deus deseja que cada um de nós tenhamos uma vida justa e piedosa, mas nossa cultura coloca uma pressão tremenda em nossas vidas como cristão, e as doutrinas da nossa fé muitas vezes são ridicularizadas na arena pública. É uma grande realidade hoje. Eu sou crente desde que nasci, e eu me recordo que algumas vezes eu ia para a igreja, poucas pessoas tinham condição financeira de ter uma Bíblia, porque a pobreza era algo assim visível, principalmente na região onde eu residi, e aqueles que tinham Bíblia, os mais jovens que tinham o luxo de ter uma Bíblia, eles colocavam a Bíblia por debaixo da camisa, por menor que fosse possível, e quando ia chegando próximo da igreja, eles tiravam a Bíblia para entrar à igreja. E na época eu ainda jovem não criança, 8 anos de idade, eu não entendia aquilo, mas com o passar do tempo eu vim entender que aquelas crianças, que aqueles jovens e adultos que tinham Bíblia e a escondiam, eles tinham vergonha de dizer que é crente, e se eles passassem na rua a pé, porque as pessoas andavam mais a pé do que de carro, moto, etc., então as pessoas iam ver que ele era um cristão pela Bíblia, o livro da capa preta, que era mais comum. Hoje tem Bíblias de várias cores, mas naquela época era mais comum as Bíblias de capa preta. E se a pessoa fosse vista com a Bíblia na mão, ele podia nem ser crente, mas ele já era rotulado de crente, como se fosse algo ruim ou até mesmo criminoso. E com isto começavam a fazer algumas chacotas com alguns crentes que eram identificados no meio da sociedade, para que este viesse a pecar, ou faziam alguns abusos com eles, dizendo: você não pode fazer nada comigo porque você é crente. Alguns davam um cascudo no colega, davam um tapa e falavam: você não pode bater não, que você é crente, Deus castiga, você tem que oferecer o outro lado da face.
Então a gente percebe que isso era o de menos para o que acontece hoje, porque hoje existe uma coisa chamada secularização, que é trazer coisas do mundo secular para dentro da igreja e tentar de certa forma sentir mais à vontade, menos ridicularizado. Porque tem muitas pessoas que eles, quando se identificam como servos do Senhor, eles querem dizer, eu sou crente, mas sou de uma igreja que não é chata, igual a igreja fulana de tal, ou a ciclana ou a beltrana, porque lá eles são muito chatos com uso e costume, como se fosse de tudo errado, né? E nós precisamos de observar que esta pressão, ela tem feito com que muitos crentes, na sua individualidade, façam concessões no âmbito espiritual ou moral, na tentativa de serem aceitos pela sociedade. Isso é muito comum, a gente percebe que algumas pessoas que servem a Cristo e vão em um ambiente que não é propriamente cristão, ou que serve a Cristo como cristandade, dentro do Evangelho que a palavra do Senhor nos orienta, chega lá, ele fica meio constrangido, porque ele não bebe, ele não fica olhando mulheres com intenções impuras, ou mexendo com mulheres alheias, como é a coisa de mais baixo nível que um homem faz, é mexer com mulher, dar cantada em mulheres na rua, ou seja, em qualquer lugar, essas coisas ridículas que a sociedade acha comum. E essa pessoa, por ter medo de ser questionado pelo colega, que não professa a mesma fé do que ele, acaba fazendo concessão, acaba bebendo uma bebida alcoólica ali, com um teor alcoólico um pouco menor, querendo ser aceito, ou às vezes tentando contar uma piada também indecorosa, para se inserir naquele segmento social qual ele está, porque a sociologia diz que quando o indivíduo está em uma sociedade gregária, que pensa diferente dele, ou ele é expulso, ou ele é influenciado, e infelizmente muitos cristãos têm se aceitado deixar levar por palavras que realmente persuadem a mudar o seu comportamento e abdicar-se da sua fé, e isso não é bacana para nós que temos uma finalidade que é os céus, e a Bíblia diz que entrará nos céus aquele que é limpo de mão e puro de coração e não entrega a sua alma à vaidade. Não está dizendo mão lavada com detergente, obviamente, mão, obras que nós fazemos boas por sermos servos do Senhor. Não fazemos boas obras para ser salvo, fazemos boas obras porque somos salvos, e se somos salvos, frutificamos, conforme a Bíblia diz em João capítulo 15, quem está enxertado em Cristo produz frutos, e frutos dignos de arrependimento. O salmista no Salmo 51, pós-confissão e arrependimento de seu pecado, ele pede novamente a alegria da salvação e diz, para que eu fale a tua palavra e os transgressores convertam-se a ti. Ou seja, um crente convertido que tem a alegria da salvação, ele entende que a sua responsabilidade é difundir o Evangelho, através da vida, do comportamento e, se necessário, usar palavras. Mas infelizmente alguns cristãos, querendo ser aceitos por um segmento social que os aborrece, conforme diz Jesus no Evangelho de João capítulo 17, na oração sacerdotal, ele diz, Pai, eu não sou do mundo, como estes também não são, o mundo os aborrece por causa disso. O mundo ali não está falando de planeta, cosmo, está falando de sistema, o sistema do mundo. Por que aqueles que servem a Cristo são tripudiados quando cometem um erro? Se você pegar hoje um jornal ou uma página de notícias, você vai ver aí facilmente diversos crimes sendo feitos pela sociedade, e se tiver um crime cometido, seja ele de grande potencial ofensivo ou de menor potencial ofensivo, eles vão colocar que ele é evangélico, se a pessoa for evangélica, e vai consagrar ele a pastor, a presbítero, alguma coisa, para que dê um efeito backlash. Então a gente observa que é uma forma do mundo aborrecer. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem esses crimes que existem, que você vai ver nos jornais, ou nos sites, blogs de notícia, não vai falar assim, fulano de tal. Hoje eu vi uma notícia agora à tarde, enquanto estava esperando a família terminar de arrumar para vir, dizendo o seguinte, olha, médico que cometeu determinado crime numa cirurgia, ele foi indiciado pela polícia, colocou a profissão dele, um médico, mas não colocou se ele é ateu, se ele é católico, mas se ele fosse evangélico, indubitavelmente constaria na manchete que ele é evangélico. Por quê? Porque o mundo aborrece. Por que o mundo aborrece? Capítulo 7 de Atos, quando Estevão dá um discurso diante do Sinédrio, em sua defesa, que era muito comum isso com relação à pena de morte, ele começa a falar verdades do Antigo Testamento. Nós teólogos dizemos que é o resumo do Antigo Testamento.
Os membros do Sinédrio começaram a ranger o dente. Porque quando se escuta a verdade, tem duas alternativas: aceita ela ou repudia buscando sofismar. Sofismar é o quê? Tentar buscar falhas e contraditar a verdade. Como a verdade que Estevão estava falando era a verdade infalível, imutável e plena do Evangelho, eles não tiveram outra alternativa a não ser chafurdar na própria ignorância e começar a apedrejar Estevão, que estava tão justo diante de Deus, que a Bíblia diz que quando ele olha aos céus, o céu estava aberto. Então a gente observa que a verdade confronta. Contudo, quando um crente começa a fazer individualmente concessões para o pecado, todos começam a ser taxados pelas concessões individuais que alguns crentes fazem, até porque o movimento evangélico ou pentecostal, ele é diferente de alguns movimentos. Por exemplo, hoje, se você quiser ser um padre por conta própria e abrir uma igreja católica, vai dar muito trabalho para você ser reconhecido como um padre. Mas pastor, basta você achar que você é um pastor, abre uma igreja, se autoconsagra, prega do jeito que você quiser, distorcendo a palavra, se for bom de persuasão, persuade muita gente, e quando você fizer um escândalo, você é colocado como pastor do mesmo quilate do que os pastores sérios comportam na sociedade, de forma diferente. Vai falar assim, é pastor igual o outro mesmo, é tudo a mesma coisa, é questão de oportunidade, etc. Porque vem a generalização. Então nós podemos observar que acaba, de certa forma, respingando na coletividade algumas concessões pecaminosas que alguns cristãos fazem. Por exemplo, hoje existem muitos crentes que são ruim para pagar, compram e não pagam, são desonestos nas suas palavras, mas o povo acha que todo crente é assim. Aí eles dizem, não, todo crente é ruim para pagar. Não, todo sem caráter, que tem desvio de conduta, é ruim para pagar. Ele sendo crente ou não, ele é ruim para pagar. E se você pegar, nivelando o país, que tem aí cerca, somando tudo, agregados e tudo, cerca de 50 milhões de cristãos evangélicos, você pode pegar que vai sobrar mais de 150 milhões de religiões difusas, dentre elas ateísmo, que também se torna uma religião. Vai dar também muita gente entre eles ruins para pagar. Qual que é a diferença? Os evangélicos se destacam mais por pregar uma vida ilibada e íntegra diante dos princípios cristãos. Os outros não pregam tanto isso. E quando eles fazem, é levado com naturalidade. Aí é a palavra de Jesus: o mundo vos aborrece porque não são do mesmo sistema, não compactua com os mesmos erros deles. Isso é muito comum. Eu já atendi servidores públicos, por exemplo, na área de polícia, delegacias, essas coisas. Aí tem lá o delegado, o escrivão, o agente, um ou dois deles, e mais alguns lá trabalhando. Eles pegam a carga ali que foi furtada e não tem, ou roubada, e não tem um boletim de ocorrência, uma denúncia, uma queixa-crime contra a situação. Aí eles fazem um acordo: não, já que não vamos dar entrada nisso aqui na delegacia, não, vamos ficar cada um com um aparelho eletroeletrônico ou com uma TV. Aí um deles fala: eu não aceito. O fato deste um não aceitar incomoda os outros. Por quê? Porque eles podem ficar sentindo que vai estar na mão dele. Qualquer coisa errada que nós fizermos contra ele, ele pode nos denunciar, nos representar, e nós podemos responder no PAD, processo administrativo disciplinar. Então nós não queremos esse camarada. Eles começam a perseguir ele até que ele seja mudado de delegacia, porque ele não compactua com aquele erro. Então uma pessoa que pensa diferente para manter o seu caráter, a sua idoneidade, ele sendo evangélico ou não, se ele viver no meio de pessoas que têm uma vida escusas e sórdidas, ele vai ser perseguido. Contudo, se ele for evangélico e começar a fazer coisas erradas, também vai ter problemas mais sérios perante a sociedade. E a Bíblia diz que é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele que vem o escândalo, vai ter uma punição divina da parte de Deus em tempo oportuno. Outra coisa muito importante para nós entender que Paulo fala: como nós resistirmos então à influência do nosso tempo, da nossa geração. Talvez seja aí um dos maiores desafios da sociedade pós-moderna, e principalmente de nós os cristãos, é porque a sociedade ela tem evoluído muito em alguns aspectos socioculturais, e com isto acaba nos influenciando. Por exemplo, hoje é meio comum alguns evangélicos dançar quadrilha, plagiando a quadrilha da festa junina, colocando outro nome, mas com o mesmo formato. Não obstante, o que eu acho mais absurdo ainda é que é uma cultura totalmente norte-americana, não tem nada a ver conosco brasileiros, que é o Halloween. E agora, não obstante, o brasileiro está incutido com Halloween, tem evangélicos também incutidos com Halloween.
E é uma das festas mais escrachadas. Tem umas coisas que o inimigo fez no sistema mundano que elas são tão escrachadas que não dá para entender. Tem vários segmentos, mas tem uns que ele colocou o nome original. Por exemplo, o jogo do bicho, já tem um nome, né? Jogo do bicho. Já é do bicho mesmo. E a outra é a festa das bruxas, já está tudo escrachado. E as pessoas tentando maquiar. Pecado continua sendo pecado. Por exemplo, no passado, meretriz, prostituta, garota de programa e agora acompanhante de luxo. O modus operandi mudou. A maneira pela qual essas mulheres eram taxadas mudou, a nomenclatura, mas o modus operandi, a finalidade, entre aspas, desse serviço social mudou? Não mudou. O que eu quero dizer? Pecado continua sendo pecado. O problema do evangelicalismo, digamos assim, dos dias de hoje, é porque pecado é matar, roubar, prostituir, fornicar. Tudo bem, está certo. Mas tem alguns pecados de estimação que nós vamos nutrindo na nossa vida, no nosso coração, que também faz com que nós não conheçamos a vontade boa, perfeita e agradável de Deus e não vivamos uma vida piedosa. E para que nós possamos viver uma vida piedosa, nós precisamos de atender o chamado de Deus. Tessalonicenses 5:24 diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Você já ouviu, hoje parou muito, mas tinha muitos casos aí, Deus é fiel, isso é fato. Deus ser fiel é status quo, é essência dele. O problema não é Deus ser fiel, o problema é eu ser fiel. E o versículo 24 diz: fiel é o que te chama, quem está te chamando? Deus, o qual também o fará. Mas se você aceitá-lo por inteiro, não existe meias verdades quando se fala de evangelho. E o grande problema é que tem muitas pessoas negociando, flertando com o pecado, e por esta razão não estão conseguindo viver uma vida piedosa conforme a palavra de Deus nos orienta e nos ensina. Uma vez que nós somos convidados a nos render ao Senhor, o que nós precisamos de entender é que será um sacrifício vivo e agradável a Ele. Quer alcançar a plenitude dos santos, tem que se render a Ele. O texto qual nós lemos, que é o texto áureo da mensagem de hoje, Romanos 12, 1 e 2, diz assim: olha, portanto, meus irmãos, apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se você ler apenas no português nosso, dá para romantizar, poetizar esse texto, como se fosse um pedido caridoso de alguém carente. Contudo, o texto escrito no original grego, ele está na voz imperativa, ou seja, se você, ao invés de você pensar no apóstolo Paulo, ajoelhado, cabisbaixo, meio com medo de receber um não, fazendo um pedido: portanto, meus amados irmãos, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, essa imagem ela é enganosa. A imagem de Paulo, se você quer visualizar uma conversa com o autor da carta, era mais ou menos argumento de autoridade, que o português fala o nosso, né? Argumento de autoridade. Ele apontando o dedo e dizendo: meus amados irmãos, vocês não têm outra opção a não ser apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é uma questão de opção. A opção que nós temos é em aceitar Jesus como Senhor ou não. A opção que nós temos é aceitar o chamado da salvação ou não. Uma vez que nós aceitamos o chamado da salvação, aí não é nós que vamos modelar aqui a forma de cristandade que nós vamos ter. Nós somos norteados pela palavra. O maior salmo apologético da Bíblia, Salmo 119, versículo 133: firma os meus passos na tua palavra, para que não se apodere de mim iniquidade alguma. 134 diz assim: livra-me da opressão do homem, para que eu possa guardar a tua palavra. Versículo 135: resplandece o teu rosto sobre o teu servo. Por quê? Porque muitas vezes o primeiro pecado que foi cometido foi o da desobediência, ao degustar do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. O segundo pecado a ser cometido foi o quê? Da transferência. Adão, onde está? Gênesis capítulo 3, versículo 9. Eu estou escondido. A ambiguidade do texto: Deus estava procurando um homem que ele fez para que o adorasse volutivamente,
Porém, este homem que ele estava procurando pela sua onisciência, ele sabia que havia caído. Então a ambiguidade está aqui: eu sei que você está escondido debaixo do pecado, mas a outra ambiguidade do texto é o seguinte: embora eu sei disso, eu quero te chamar para que você aproxime de mim novamente. Ele apresenta no versículo 15 o projeto de salvação. Mas seguindo aqui o raciocínio para você compreender, o pecado qual foi? Estava nu. Aí ele pergunta para ele: quem te contou? Ele falou, aliás, comeu do fruto da árvore do bem e do mal? Ele diz: a mulher que tu me deste. Aí pergunta a mulher: a serpente. Aí a sátira diz que a serpente olhou de um lado para outro, não tinha ninguém, ficou para ela mesma. Então o que acontece? Hoje, a culpa de muitas pessoas está na sua vida fraca espiritualmente, eles colocam no outro. Ninguém dá moral para mim na igreja, ninguém me vê, as pessoas não me dão atenção. Fulano de tal falou isso, eu não esperava isso dele. O argumento mais demoníaco que existe hoje entre cristão frustrado e desigrejado: eu não vou mais na igreja porque eu decepcionei com a igreja, eu decepcionei com fulano, ciclano e beltrano. O que eu quero dizer é que a pessoa que te decepciona é tão fraca quanto você e precisa de ajuda como você precisa. Nós não estamos aqui para trombar em santidade um no outro, não. Eu vou falar sobre isso mais adiante. Mas o que te afastou do pecado não foi porque o vilhão não pegou na sua mão, não foi porque o irmão falou mal de você, não foi isto. O que te afastou da presença de Deus é porque você não aproximou dele e deixou ele te fazer fiel de fato. Eu sempre digo, é muito importante sermos amigos, é muito bom ter integração, é muito bom termos comunhão, mas o propósito da igreja é edificação e adoração ao Senhor. Nós não estamos aqui para outra coisa a não ser para reconhecer a grandeza sempre eterna de Deus e deixar Ele trabalhar na nossa vida. Até porque pessoas que cobram muito essas coisas, elas poucos se oferecem, poucos vão atrás. Conforme diz a psicologia, você não procura as pessoas, deixe que elas te procuram. Eu procurei e ninguém dá moral. Procura até aprender a procurar e a pessoa te dá moral. Se você procurou e não te deu moral, é porque você não soube a maneira correta de procurar. Nós precisamos aprender a entender que a formalidade de Deus em agir, em nos fazer fiel, é um processo, e é um processo muitas vezes doloroso, porque é o processo do novo nascimento. É bom ser criança? É bom ser bebê? Mas ser bebê, ele tem que trabalhar contra a ignorância, não no sentido pejorativo, de não saber andar, não saber comunicar suas necessidades. Os pais têm que fazer aquela leitura para saber se é cólica, se é fome, se está sujo e precisa ser trocado e limpado. Tem que ensinar a andar, até a coordenação motora desenvolvida com o tempo. Tudo isso é desafiador, e na nossa vida cristã também é a mesma coisa. Eu recordo-me que eu ia à igreja desde a infância, e eu pegava alguns seminários ou mensagens densas, eu falava: não, isso não dou conta disso, isso é muito difícil, será que eu vou conseguir? E a gente vai aprendendo na prática, porque o Senhor vai burilando a nossa vida, trabalhando. O processo de crescimento, ele é doloroso, em qualquer área da nossa vida. E se nós queremos aceitar o chamado à salvação, eu falei aqui no domingo à noite, tem dois caminhos e um destino. O caminho são dois, o caminho do bem e do mal. Um caminho leva ao céu e outro à perdição eterna. Antes de você escolher, tem dois caminhos, não tem alternativa, tem que escolher um deles. Não dá para escolher uma coisa boa do mau caminho, que é prazeroso à carne, e umas coisas boas da renúncia. Não dá. O grande problema é que quando nós escolhemos o caminho de Cristo, nós temos que despojar do velho homem, da natureza pecaminosa. E Paulo fala sobre isso em Coríntios e também em Romanos, conflito entre a velha e a nova natureza. Ele mesmo chega a dizer: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer, quanto vejo estou fazendo. Esse mal que Paulo está falando não é maldade para os outros, não. É mal que vai contra os princípios e ditames da palavra de Deus. Ele é mais fácil. Para o momento que nós estamos vivendo, o pecar, ele é prazeroso. O problema é depois, e as consequências que iremos receber desta arte. Infelizmente, muitos cristãos têm flertado com o pecado exatamente por não entender isto. Olha, uma vez que eu convido, capítulo 1, versículo 11, ele fala assim, que a salvação da vida cristã é um último plano que o Senhor tinha para Israel. E ele exorta o crente o quê? A entregar o controle das suas vidas ao Senhor, por tudo o que Ele fez por nós. Por tudo que Ele fez por nós, é entregar o controle. Eu gosto muito de Provérbios capítulo 3, todo o capítulo é fantástico. Mas a partir do versículo 5 ele diz assim, olha, não estribes em seu próprio conhecimento, não se ache tão capaz, tão bom, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele aplanará as tuas veredas.
É outro texto bíblico que virou ditado popular e as pessoas interpretam errado, que é o Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem. Maldito eu que confio no Claudinei. Mas a Bíblia manda eu amar ele. Se eu não confio nele, como que eu vou amá-lo? A Bíblia está contradizendo? Não. Maldito o homem que confia em si. Ah, mas eu confiei no Claudinei, ele fez isso errado comigo. Não, eu não confiei no Claudinei, eu confiei que eu sou tão bom, que eu conheço a estrutura dele, e eu posso colocar algo de valor na mão dele, que ele não vai me furtar ou vai sumir com isso. Eu achei que eu conhecia ele. Aí eu quero jogar a culpa nele. A culpa não é dele, a culpa é minha. Maldito o homem que confia em si. Quer que prova? A Bíblia interpreta a própria Bíblia, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Todas as vezes que a Bíblia fala coração, tanto no hebraico quanto no grego, nefesh e cardia, fala de mente. Mente, o que é status quo? É existência, é a essência constitutiva do inimigo, do indivíduo, do ser humano. Então, coração, eu acho que eu conheço, eu acho. Não, eu tenho que amá-lo intensamente, mediante o conhecimento que eu tenho dele e meu, primeiramente meu. E às vezes nós conhecemos, achamos que conhecemos demais. E a Bíblia fala que por muito conhecimento causa enfado. E hoje nós temos visto muitas pessoas fazendo uma miscelânea com o Evangelho, misturando o profano com o sagrado. E nós não podemos viver uma vida assim. Se nós entregamos a vida ao Senhor, a vida nossa agora é dele. Ah, pastor, mas ser crente é muito difícil. Não é difícil, é prazeroso. Porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. E é uma vida realmente examinada na palavra dele, que vai nos dar, com certeza, caminhos melhores a viver. As dificuldades teremos, as situações adversas virá, porque tem seres humanos, que eles só podem ser besta, desculpe a expressão, ou anencéfalo. Eu até falei isso outro dia aqui na escola bíblica dominical. Ah, crente morrendo, quando cai aí no site do pastor morreu de Covid, fulano de tal foi entubado, morreu de Covid, crente, aconteceu isso com ele, está doente, está pobre, passando dificuldade. Ah, mas não é crente, não é filho de Deus? Irmãos, presta atenção, se ser crente fosse sinônimo de riqueza, não tínhamos mais pobre no mundo. Por quê? Por interesse, os 7 bilhões e 200 milhões de habitantes seriam crentes para ficar rico. E se a vida cristã não nos permitisse ter câncer, Covid e outras coisas, já não precisava nem da ciência correr atrás de vacina, porque nem que seja por medo, todo mundo era crente. E Deus não quer assim. A Bíblia diz que Ele coloca sol e chuva para os bons e para os maus. Nós sofremos por questão de humanidade. Só que tem uma coisa: aquele que vive uma vida piedosa, ele entende que nada foge do controle das mãos de Deus, e que a vontade dele é que prevalece. Haverá momentos que Ele há de nos curar, para o nome dele ser glorificado. Há momento que vamos conviver com a enfermidade a vida toda, para os médicos falarem assim, não sei nem como que está vivo, e o Senhor dizer assim, está vivo. Normalmente a pessoa precisa de coração para estar vivo, mas tem vez que eu quero escolher o que não são, para confundir os que são. Vai viver sem coração aí uns 3 anos, é assim que Deus faz, é viver o sobrenatural, o transcendental. O grande problema é que nós queremos pegar um Deus que já mostrou a sua grandeza. Desde Adão, a consumação dos séculos, Ele não fez nenhum ser humano repetido. Tudo pode parecer, mas Ele não fez nenhum repetido. Então você quer ler esse Deus e falar, Senhor, faz assim, que assim dá certo. Não funciona. O nosso foco com Deus é relacionar com Ele na individualidade, adorar o Senhor e deixar com que a nossa vida esteja realmente sendo conduzida por Ele. E quando a nossa vida sai do foco, é exatamente porque nós estamos dando vazão ao conflito da parte interior do pecado, o conflito da velha e da nova natureza. Outra coisa muito importante, eu até coloco aqui, olha, o povo de Deus, nós, povo de Deus, não temos direito de controlar as nossas próprias vidas. Calma aí, pastor, mas e o livre-arbítrio, onde fica? Você já usou ele, quando você decidiu entregar a sua vida a Ele como Senhor. Essas palavrinhas é muito importante no grego, Paulo usa muito na carta aos Romanos, que é a palavra Kyrios e a palavra doulos. A palavra Kyrios é Senhor. Senhor, no original dessa palavra, naquela época, é aquele que é o dono, aquele que tem todo o pátrio poder sobre alguma coisa ou sobre alguém. O doulos é o escravo. Só que a palavra que ele usa o sigma, né, ao final, para explicar o quê? Que não é um escravo qualquer, é um escravo que recebeu a carta de alforria e pode ir embora. Mas esse escravo, ele se afeiçoou tanto ao seu dono, que ele não quer ir embora. Ele fala assim, você é um dono tão amável, você é um dono que eu acho tão bom estar com você, eu não quero ir embora. Aí o dono falava para ele assim, não, é bom que você vá embora, porque se chegar algum fiscal do estado aqui e ver que você venceu o seu prazo de viver como escravo, eu posso ser punido.
Ele, não, vou fazer um sinal entre mim e ti, eu vou furar a minha orelha. E vou continuar te servindo da mesma forma que eu servia antes. Porque alguns, às vezes, queriam servir relaxado. Não, agora eu trabalho o dia que eu quiser, eu não trabalho o dia que eu não quiser. É igual algumas pessoas que estão aí de aviso, né, quando está de aviso no serviço. Aí eles começam a fazer tramóia no serviço, porque eles querem, já vai ser mandado embora mesmo, ou vai sair, eles vai fazer do jeito deles. O escravo de orelha furada, não. Ele tinha que servir do mesmo jeitinho que ele servia. Com amor, com prazer e com dedicação. Eu sirvo a Jesus porque eu quero. Não é do jeito que eu quero. Você já viu aquele tipo de gente que tem gente de todo tipo, né? Por exemplo, eu quero agradar o Vilhon. Eu não nem sei o que você gosta, Vilhon, nessa parte que eu vou usar o exemplo aqui. Eu quero agradar o Vilhon, é aniversário dele, está chegando, eu quero dar um presente para ele. Aí eu chego na irmã Regina, a esposa dele, e falo assim, irmã Regina, eu quero dar uma camisa para o Vilhon. Que tipo de camisa que eu dou para ele? Qual é a cor que ele mais gosta, ou que ele não tem? Ela me fala assim, olha, qualquer cor você pode dar para ele, de menos verde. Ele odeia camisa verde, ele não usa. Aí, coincide eu gostar de verde, fala, não, mas ele tem que aprender a usar, ué, bonito demais. Eu vou comprar uma verde diferente, mas ele vai usar uma camisa verde. E vou e dou a camisa verde para ele. Eu quero agradar ele? Eu quero coagir e mudá-lo. Eu quero descobrir o que ele faz. E se nós vai ser para comida, por exemplo? O que é que o Vilhão gosta? Irmã Regina, ela fala, ele gosta de frango caipira e angu. O que é que ele não gosta de jeito nenhum? Ele não gosta de carne de porco. Nossa, não é possível, a coisa de carne... Não, é a melhor carne que existe. Tem gente que fala assim, depois da carne de paca é a carne de porco. Vou chamar ele, é porque você não sabe fazer, ou alguém não sabe fazer. Ele vai comer uma carne de porco lá em casa, ó, que ele nunca comeu. Eu estou querendo agradar ele? Então é assim que nós estamos fazendo com Deus. Deus, a minha vida é tua. Eu decidi te servir por gratidão, por tudo que o Senhor fez por mim. Mas eu quero mentir de vez em quando. Eu quero falar mal do meu irmão. Eu quero ser sádico com as pessoas, tirando. Eu quero fornicar, prostituir. Eu quero me destruir lentamente, achando que eu sou o único que não vai viciar um dia em bebidas alcoólicas. Porque todo idiota que é alcoólatra, um dia ele foi uma pessoa que achou que nunca ia ficar alcoólatra. Todo mundo fica de menos eu. Eu não xinguei não, idiota no grego, ídios, único, né? Então, você tem que prestar atenção, que às vezes nós achamos que dominamos o pecado. Em Juízes 16, Sansão desce ao vale, não para pecar com Dalila, mas só para receber um cafunézinho. Eu não posso casar com uma filisteia, mas eu posso também receber um carinho, não é possível, eu não vou coabitar com ela, não vai ter coito, é só um carinho no cabelo, ela fazia minhas tranças. Eu não quero uma mulher do meu estado, judia, eu quero uma filisteia para cuidar do meu cabelo. E ele achou que estava sob controle. Quando ele achou que estava sob controle, ainda tripudiou com as oportunidades que teve, a mulher escrachadamente mostrando que já estava dominando ele. Quando ele viu o que tinha feito, ele estava cabeça raspada, olhos furados e servindo de escravo. Já parou para pensar nisso? Tem hora que a gente acha que a gente tem controle da situação. Aqueles pecadinhos de estimação, recebemos uma cantada na rede social e o diabo é sujo, talvez ele permite que essa cantada chegue o dia que você teve um desentendimento com seu cônjuge, com seu filho, com alguém, aí você pensa, nossa, eu tenho valor. Aí vem uma carência demoníaca, ao invés de ter resolvido o problema lá onde você começou ele, como diz os antigos, caçar rudinha no lugar que quebrou o pote, você começa a flertar com a pessoa, conversar, trocar mensagens e etc, e a coisa vai perdendo o controle, daí a pouco o inimigo está cirandando com a sua vida. O chamado a uma vida piedosa nos remete a uma compreensão lúdica de que nós precisamos conhecer o caminho qual nós vamos trilhar. Salmo 119, versículo 97, ó quanto amo a tua lei, nela medito dia e noite, para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 9 e 10, como purificará o jovem o seu caminho, o mancebo o seu caminho? Observando a sua palavra. Nós precisamos de observar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus.
Nós somos chamados agora para ser um sacrifício vivo. O que significa isso? Permitir que o Espírito Santo viva em nós. Paulo, escrevendo em Gálatas capítulo 5, versículo 25, ele diz o quê? Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Nós temos que andar na vontade de Deus. Irmãos, a coisa mais fácil que tem da gente detectar isso. Quando nós oramos a média para mais do que nós oramos normalmente, nós somos mais prudentes no falar, no agir, no proceder. Mas quando nós relaxamos a nossa vida de consagração e devoção a Deus, daqui a pouco nós estamos falando o que não sabemos com valor de verdade, estamos julgando, cometendo alguns crimes, de calúnia, injúria, e achando que está só transmitindo notícia, que está só falando um fato que você deduz. Eu acho, eu penso. O que eu acho, o que eu penso, é para mim. Eu ouvi um dia, não sei se foi o bispo Abigail em Saudosas Memórias, foi outro filósofo falando, que experiência não serve para nada, só para quem viveu ela. Se ela foi boa, exitosa, ela ajuda ele a continuar caminhando. Se ela foi, e não dá para revivê-la. E se ela foi ruim, ela é vergonhosa, não dá para ficar expondo. E cada um tem a sua experiência. O grande problema hoje é que muitas pessoas querem pegar a sua experiência de vida e colocar a goela abaixo nas outras pessoas. Não, eu sou um crente assim, Deus me ouviu, Deus fez. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você vai assustar comigo, mas eu preciso falar isso. Quem congrega comigo aqui há 16 para 17 anos, sempre me ouviu dizer isso e vai ouvir de novo hoje. Deus não está nem aí para os dons espirituais que você tem. Deus me usou hoje em profecia e cumpriu rapidinho na vida do irmão Jair. Deus me usou em profecia e disse que ia prosperar o irmão Rodrigo, e foi rapidinho, de forma miraculosa, em crise, Deus prosperou ele. Deus disse que ia curar a irmã Teresina e curou, através do dom de cura. Orei, o médico disse que não tinha solução, era incurável. Os dons, grego, charis, presente de Deus, quem exerce os dons, é de Caio, o ministério, faz algo para aquele alguém, mas não é dele, é de Deus. E olha só o que é que precisa para ter dons. Romanos capítulo 12, versículo 8. Aquele que profetize de acordo com a sua fé. Aquele que preside com cuidado. E o que admoesta ou exorta com amor. Dons interligados. Preste atenção. Eu posso ter fé para dizer que Deus vai abençoar o Cássio ou curar uma enfermidade incurável de alguém que ele muito ama e está pedindo oração. E ter uma vida promíscua. Porque isso é dom, não é meu. Eu tenho a fé em Deus e é a palavra de Deus, segundo a palavra de Deus, não é segundo a minha palavra. Lembra de Pedro lá para jogar as tarrafas lá, ou as redes para pegar o peixe? Em outras palavras, ele estava dizendo: tu és carpinteiro, tu não entende nada de pesca, nós já passou a nossa experiência, somos os melhores pescadores de nossa época. O mar da Galileia tem o nome de mar, mas não é um mar. Nós passou a rede milímetro por milímetro aqui, não tem peixe. Aí o que eles falam para Jesus? Sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, quando nós profetizamos, falamos algo, Deus nos honra, não é porque nós somos bons, é porque o dom é dele. O que nos salva não é dom de profecia, visão, revelação, cura. Não é isso que salva. O que salva é fruto. E os frutos são dolorosos para tê-los e para praticá-los. Amar. Irmãos, enquanto a gente começou a orar, eu conversava com alguém, eu não lembro quem, mas o exemplo é bom, eu não vou citar o nome também não, mas o exemplo é muito bom. Alguém me disse o seguinte: eu sou uma pessoa fácil de perdoar e tal, mas teve uma pessoa que me feriu tanto, que eu não consegui perdoar aquela pessoa de imediato, foi muito difícil. Aí eu comecei a orar por aquela pessoa, e no que eu comecei a orar por aquela pessoa, eu comecei a amar e consegui perdoar. Verdade, é assim mesmo. Lembra de Isaías no capítulo 6? Ele diz: olha, eu sou pecador de impuros lábios, mas eu estou reconhecendo a tua glória. E o Senhor o quê? O purificou. Não tem crente bom o suficiente diante da evidência da glória de Deus. Você pode se achar o crente que há muito tempo não comete um tipinho de pecado, mas quanto mais você ora, mais você vê a sua fabilidade e necessidade de Deus na sua vida. Nós precisamos de Deus. Em 303 da harpa cristã, eu preciso de Jesus, tu precisa de Jesus, nós precisamos de Jesus.
e permitir o Espírito Santo viver na nossa vida, ser conduzido pelo Pai. O Espírito Santo é Deus que habita em nós. O grande problema é que as concessões culturais, o movimento desigrejado, ele colocou que não precisa ir à igreja, fora da igreja, se é igreja, não é igreja, é membro. A igreja é o corpo. O seu braço fora de você é o seu braço. Se não implantar ele, tem que jogar fora, vai apodrecer. Assim são crentes fora da igreja, eles apodrecem. E o pior é que eles não se declaram que não são crentes, porque nem gostam do nome desviado. Aí sabe o que acontece? Servem de escândalo, porque vai se enfraquecendo dia após dia, daqui a pouco está hoje está proibido, me parece, não liberou ainda, né? Nas boates da vida, nas festas rave, etc. Fazendo coisas erradas. Irmãos, é o cúmulo do absurdo. Você vê as pessoas misturando o sagrado, o santo com o profano. Eu disse anteriormente que nós identificamos rapidamente alguns pecados, como homicídio, adultério, fornicação, prostituição e etc. Até a bebida alcoólica nós diagnosticamos facilmente. Dependendo de alguns segmentos evangélicos que estão fazendo concessão, daqui um dia nós vamos estar na festa evangélica, aí, irmão, vai ter cadeira voando para tudo que é lado aí. Igual boteco. Festa, casamento de pessoas evangélicas termina em briga. 2 no hospital, um quebrou isso, outro quebrou aquilo. Bebida, os bonitão disse que dava conta. Tem uns pastores tão à toa que já está servindo a ceia com vinho alcoolizado. Mas vamos seguir aqui o raciocínio, eu não posso ficar falando em álcool não, né? Mas vamos seguindo aqui o raciocínio. Estamos fazendo tanta concessão para o pecado, que estamos esquecendo que o preço da nossa redenção é caríssimo. É o preço do sangue carmesim de Cristo Jesus. E Ele nos convida a uma vida piedosa. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Às vezes nós não entendemos um paradoxo teológico, que é a santificação. Quando nós somos chamados à salvação, somos também chamados à santificação. Está entre as 5 verdades fundamentais da soteriologia, ciência que estuda a salvação. A partir do momento que eu aceito Jesus como dono da minha vida, eu sou chamado à santificação. Aí a Bíblia diz em Provérbios 3, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Estamos num processo de regeneração, de santificação. O que significa dizer isso? Enquanto vida eu tiver, eu estou num processo de santificação, despojando do velho homem e não alimentando a natureza pecaminosa. Eu só serei santo no arrebatamento da igreja quando for chamado para a eternidade. Porque santificação é processo, santidade ou santo é estágio, destino final. E o grande problema é que hoje você buscar uma vida de santificação, até mesmo no seio da igreja, você é criticado, questionado, quer ser melhor do que os outros. Até pastores, quantos pastores me questionam a forma que eu pastoreio? Não, pastor, você é duro demais. Você fala: eu não sou duro, irmão, é a palavra. Essa palavra ela não pode me deixar confortável em relação às oferendas que o mundo me dá. Essa palavra, ela é inquiridora, porque é a palavra santa de Deus. Filipenses 2,15 diz: sejais irrepreensíveis, inculpáveis, diante de uma geração perversa. E muitas pessoas têm pervertido a verdade. Porque estudar a palavra, vamos dizer de forma consciente, eu como cientista que sou, estudioso que sou, estudar a Bíblia, se você não estiver vivendo o primeiro amor, aquele momento que você decidiu de fato envolver com Deus, não é interessante. Dá uma preguiça porque a gente não entende a lei, não entende a graça, interpreta na literalidade onde não é para interpretar na literalidade, interpreta de forma dogmática onde não é para interpretar de forma dogmática, vai dando uma preguiça. E orar, irmão, orar misericórdia. Se não tiver alguém morrendo e a gente não amar esse alguém, orar é um porre. Eu vou orar para o Mateus Vieira, eu só gosto dele. Eu oro para ele 10, 15 minutos, porque eu gosto dele. Se eu não gosto dele, eu falo: Jesus abençoe o Mateus Ribeiro. Se eu gosto, vai para 15 minutos, 10. Se eu amo como a mãe dele o ama, como o pai dele o ama, e acontece alguma fatalidade, eu oro até Jesus fazer um milagre. Eu vou fazer comida, eu estou lá, visito o Mateus. Eu vou comer, eu visito o Mateus. Eu estou falando todo mundo de Mateus daqui a pouco. Porque eu quero.
Porque essa oração, por um momento, ela é até melhor, mais fácil, porque, como diz o ditado, a necessidade faz o sapo correr, porque pular ele já pula mesmo. Mas preste atenção. Quanto a nossa vida está em calmaria, já adquirimos o carro que nós gostaríamos de ter, ainda que estamos pagando em suaves prestações a perder de vista. A nossa casa, irmão, eu financei meu apartamento e estou financiando uma construção para fazer uma casa maior, que a família cresceu e vai crescer mais se Deus quiser, a minha família, daqui a pouco eu tenho neto e etc, né? Então, eu faço o financiamento, o presbítero evangelista, né, Lucas, eu fico pensando assim, gente, será que eu vou terminar de pagar essa última parcela? Porque estão a perder de vista que eu acho que na hora que eu pagar a última eu já morri, né? As casas nossas financiadas 25, 30 e tantos anos, né? E o tempo passa depressa, na hora que a gente vê, já paguei mais de 70, e falo, nossa, parece que foi ontem, ainda tem mais de 200 para frente, então é esquisito, é assustador. Mas preste atenção no que eu quero dizer. Quando as coisas estão confortáveis, nós fazemos a oração do fariseu. Obrigado, Jesus, pela casa, pelo carro, pela saúde. E nós ficamos todos assim, parece que a gente merece também, né, o que nós temos. Se a gente não vigiar, a gente canta sabor de mel fácil, fácil. E achando que está louvando a Deus ainda. Mas quando a coisa está ruim, irmão do céu, tem uns que desviam porque fica com raiva de Deus. Acostumou tanto a viver na maciota, tranquilo. Não, eu não pequei. Não, Deus me abandonou, eu estou nem para Deus. Não acredito em Deus não. Aqueles que ainda têm uma, como diz a Bíblia, o pavio que fumega não apagará. Eles voltam ao primeiro amor e lembram, poxa, tudo que eu tinha até agora e Deus me tomou, eu conquistei quando eu orava. Quando eu falava, eu vou voltar a fazer isso de novo, eu vou praticar as boas obras de novo. Aí vem Levítico que diz, nós vamos ser como o gálbano e o onixa, vamos extrair o mais cheiroso, exalar o mais cheiroso dos perfumes, mas em momento que está doendo. Tem hora que Deus tem que nos levar para o deserto, para nós entendermos o chamado a uma vida piedosa. Às vezes nós esquentamos tanto com a vida alheia, preocupamos tanto com coisa que não é da nossa competência, não no afã de ajudar, mas de prejudicar e vociferar palavras maldosas. E quantos de nós temos motivo sobejo para viver uma vida piedosa de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós? E nós devemos ser diferentes do mundo, agir como Jesus agiu, aprendendo a perdoar, amar, ajudar uns aos outros, falar a verdade em amor. Semana eu vi uma jovem conversando com outros jovens, e aí a forma que ela recebeu uma pergunta, eu estou bem? Aí ela falou, está horrorosa. E a outra pessoa que perguntou chorou, porque não esperava uma resposta desse jeito. E falou, você não podia ter falado. Mas perguntou, eu vou mentir? Há formas de dizer a verdade. A gente não deve falar para os outros aquilo que nós não gostaríamos de ouvir. Tem forma de você falar a verdade. Você viu Jesus quando ele estava lá no capítulo 4 do Evangelho de João? Esta mulher foi pega em flagrante, estava no delito do adultério. Eu vou resumir a história de forma arqueológica e teológica. O senhor que é o bacana, me ajuda aqui. A lei que Deus, seu pai, que você disse que é seu pai, mandou escrever, diz que se pegar uma pessoa nesse pecado tem que ser apedrejado até a morte. Se o senhor não fazer com que essa mulher morra agora, que nós apedrejemos essa mulher agora, você está descumprindo a lei do seu pai. Mas se o senhor mandar nós matar ela, o senhor é mais ruim do que nós, porque você disse que veio pregar o amor de Deus. E nós nunca apedrejamos alguém com esse pecado. Eles achou que ia colocar Jesus em uma sinuca de bico, como diz o ditado. Jesus olha para eles e fala assim, vocês é tão vagabundo, que alguns de vocês já adulteraram com essa mulher. Você já achou ela adulterando no flagrante, cadê o homem também que estava adulterando, que a lei manda matar os dois, não é só um. Jesus falou tudo isso dizendo eufemismo. O que é eufemismo? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem era o maluco que estava colocando Jesus sob júdice, que teria coragem de atirar a primeira pedra? Não tem. Então nós precisamos de viver a verdade em amor. As pessoas julgam demais a nossa vida pela vida deles, e nós julgamos a vida dos outros pela nossa vida. Temos que ter muito cuidado. Se eu vejo a biqueira trabalhando em uma loja informal,
onde não tem aquele controle de caixa ainda colocado de forma sistemática. Aí eu vejo aquele dinheiro, é facinho de roubar aqui, hein, no caixa, o patrão saiu, é facinho. Aí eu começo a falar assim, eu tenho certeza que ela rouba. Sabe por que eu tenho certeza que ela rouba? Sabe o que eu estou dizendo? Não é porque eu sei se ela tem uma má índole, é porque eu sei que eu tenho, se fosse eu, é o que eu ia fazer. Às vezes quando nós julgamos alguém, nós expomos as nossas falhas, os nossos pontos de melhoria. E o Evangelho nos chama a uma vida piedosa, porque Jesus, ele dá um jeito no desvio de conduta, no desvio de caráter, no desvio de comportamento. Apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra racional está em ambiguidade também, racional. Há uma razão para isto, e é a única razão inteligente para vocês fazerem isto. Irmãos, não há dúvida que aceitar o chamado de Cristo é a melhor coisa que nós vamos fazer. Nós devemos ser rápidos para confessar e arrepender dos nossos pecados. Arrepender é metanoia, voltar ao curso original. Todos nós temos falha, todos nós pecamos, mas nós não podemos permanecer no pecado. Temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque aqueles que vivem de forma piedosa são pessoas que vão vencer os conflitos do mundo. A pressão que o mundo dá não vai fazer com que nós percam as nossas convicções. Eu recordo-me quando eu fiz a minha primeira faculdade, filosofia, e já tinha experiência com Deus quanto criança, adolescente, jovem, mas os professores são tão bons, que quase me convenceram que Deus não existe, porque a gente vai se deixando persuadir por aquilo. E um dia eu levantei a mão na sala, quando ele perguntou, alguém aqui ainda acredita que Deus existe? Eu falei, eu acredito. E ele começou a sofismar em cima da minha resposta, ele nem esperou eu falar. E na hora que ele terminou de falar, ele falou, você continua ainda acreditando? Eu falei, continuo, porque eu já falei com ele, ele vive em mim, eu não sou louco, senão não estava aqui. Se eu fosse uma pessoa deficiente intelectualmente, eu não estaria aqui, aprovado nessa faculdade. E, para concluir, o meu Deus é tão Deus, que se ele tivesse que provar para você que ele existe, ele não era Deus. Ele não tem que te provar nada, é você que tem que provar o que você é, e você não consegue. E eu tenho muitos outros argumentos, que eu só usei esse no dia, para ele que já foi suficiente, né? Mas o que eu quero que vocês entendam, é que nós precisamos relacionar com este Deus, e entender que ainda que as situações adversas tente sufragar a nossa fé, Ele continua sendo Deus, e não é só para ser reconhecido como Deus, é para ser adorado, ser glorificado. Preste atenção aqui que agora é a coisa mais séria. Não é adorado só no culto de vez em quando ou quando dá certo. É adorado com toda a faculdade de agir. É adorado com a alma. É nós arrancarmos do âmago da nossa alma um louvor de adoração a este Deus Todo-Poderoso. É adorar a Deus através do nosso comportamento. A maneira pela qual nós tratamos o nosso cônjuge é uma forma de adorar a Deus. Nós temos que aprender a lidar com o nosso cônjuge de forma amável. Não é querer transformar o nosso cônjuge em nós, e vice-versa. É ser unidos apesar das diferenças temperamentais, e com o mesmo propósito, de servir a Deus em amor. A maneira pela qual nós conduzimos os nossos filhos à excelência de Deus. Eu fico muito preocupado, irmãos, me entendam, como pai espiritual, como pastor. A forma que eu fui criado no Evangelho, e muitos dos meus colegas foram, eu tenho o dissabor de ver muitos que não conseguem servir a Deus com inteireza de coração. Amando a escola bíblica dominical, indo aos cultos, sendo muitas vezes admoestado a entender que servir a Deus não é apenas um objeto cultural, mas é frutificar para o reino através do ministério, fazer algo para o reino de Deus. E hoje eu vejo os filhos de crentes sendo ensinados o caminho da igreja, não conhece Jesus, tem filho de crente que já tem 6, 7 anos de idade e não sabe orar o Pai Nosso. Já tinha que saber. Filho de crente já é jovem, ganha uma gorjeta de vez em quando, não sabe contribuir para o reino de Deus, não sabe exercer a mordomia cristã. Sem falar os crentes velhos, né? Não sei se tem crente velho, né? Porque o crente velho deve ser uma coisa do diabo, né? Porque o crente ele se renova a cada manhã.
Até a Bíblia, quando ela fala de profeta novo, profeta velho, o profeta velho leva o sarrafo. Então o crente velho deve levar também um sarrafo, né? Muitos de nós estamos deixando a vida piedosa de cristão por causa das pressões do mundo. Irmãos, a bem da verdade, a vida aqui não é ruim. A vida aqui é boa. Se você tiver uma família amável, boa, tiver saúde dentro do contexto natural, que você não fica aí tendo que tomar medicamentos de uso contínuo, aquela saúde, porque todo mundo é doente de certa forma, né? Uma saúde controlada, vamos dizer assim, e o dinheiro suficiente para você realizar seus gostos sem ser avarento, morar bem, transporte bom, comer bem, ter uns amigos assim que você se dá bem com eles e confraterniza sem nenhum desentendimento, é bom demais, irmão. Só que quando a coisa está ruim, dá uma vontade de morrer, não dá? Você lembra de Elias? Ele profetizou, morreu 850 profetas, alguns de Baal e outros de Azera. Se Deus falasse assim, ó Elias, eu gostei demais, tu é um rapaz arretado, a carruagem vai te buscar agorinha. Ele não, foi só 850, tem mais de 1000 desses aí ainda para morrer, para me confrontar eles. Mas quando Jezabel persegue ele, nada mais, nada menos do que a mulher do rei, ele falou, agora eu estou lascado, eu vou morrer de forma torturante. Ele correu aonde deu para correr, parou ofegante e falou, Deus me leva, só eu fiquei, não faço a diferença mesmo. Deus deu uma lapada nele. Primeiro que você não é o único, a última bolacha do pacote, não pode até ser, porque a última sempre vem quebrada, né? Tem mais 7.000 que eu reservei, e eu quero dizer uma coisa, levanta, come e bebe, porque grande é a sua jornada. Ninguém aqui, ninguém cumpriu ainda o seu ministério. Ninguém está na hora de arriar a calça e ficar forgado. Está precisando de ler Bíblia, orar, jejuar, ser bom marido a cada dia, pode ter 20, 30, 40, 100 anos de casado, tá bom, mas pode melhorar mais ainda. Começou agora, começa certo, sabendo que enquanto tiver vida você tem que ser um bom cônjuge, adorador de Deus, contribuinte na obra de Deus como generosidade e também cuidar dos órfãos, das viúvas e do necessitado. Todos nós, de acordo com a nossa proporcionalidade e nossas condições, temos que fazer algo para o reino de Deus. E não é mentir que não temos condições, não. Às vezes nós não temos condições e gastamos dissolutamente com coisas supérfluas e, por que não dizer, frívolas. Precisamos de entender esse princípio da palavra de Deus. Não conformar com esse sistema do mundo. Não deixe que nossa cultura molde o sistema de valores que determina as nossas prioridades. O saudoso pastor Valdemar de Carvalho dizia: o que uma geração tolera, a outra toma como estilo de vida. Fica normal, comum. E nós temos aceitado o pecado entrar na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, com teosofias, teologia misturada com filosofia. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: o evangelho não se baseia em palavras persuasivas, mas em poder de Deus para a vida de todo aquele que nele crê. O evangelho é poder. Eu sou seu amigo, sou seu companheiro na caminhada, mas eu não posso me furtar de pregar a palavra com veemência, com eficácia como ela é. Às vezes nós saímos de um culto como este, com os lombos fervendo. Seria melhor um culto onde a exortação, no sentido estrito da palavra, fosse pregada: ó, você vai vencer, Deus é contigo. Isso tudo é verdade, não tem nada de errado nisso. Mas tem dia que Deus está falando para mim e para você: levanta, come e bebe, porque grande é a sua jornada. Quem está fraco, irmão, não quer levantar e muito menos comer. Perde o apetite. Tem muita gente que perdeu o apetite pelas coisas de Deus. Tem muita gente que está vulgarizando, tornando comum a comunhão com Deus. As coisas de Deus são secundárias, não tem importância nenhuma, em vários aspectos. Para ele orar, para ele jejuar, para ele investir nas coisas de Deus, não tem comprometimento. Deus tem falado fortemente isso ao meu coração. Quem congrega comigo aqui sabe disso, que Deus tem me falado já há alguns anos para santificar o povo, para que ele realize maravilhas. Nós temos que ter uma vida piedosa, ter cuidado com fofoca,
com deduções, o que você acha. Quando você estuda português, eu vou dar uma linha básica para você. Português, a palavra acho, achar, ela é um advérbio de dúvida. Você não tem certeza, você não sabe o que você está falando. Eu ouvi dizer, você ouviu dizer, você não viu, você não sabe. Não tem lógica, a lógica, nem a filosofia explica lógica. Quando eu estudei lógica e filosofia, foi mais de 500 páginas que eu li, e no final foi sem lógica. E você está querendo falar de lógica, nem o que é lógica, para falar de lógica. Você conhece uma lógica barata, né? De misturar de cor primária com secundária. Agora quer deduzir a vida do não, mas não tem lógica não, mas fez isso, eu falo aquilo, não vai para isso não. Vamos para aquilo que a gente consegue entender, de transcendental, só a nossa relação com Deus vai ser muito importante. Concluo aqui. Como você vai vencer os conflitos deste mundo? Preenchendo sua mente com a palavra, Filipenses 4:9. Tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. Concentre-se nas coisas de Deus, que são santas e justas. Aplique essas verdades ao seu coração e pratique aquilo que Deus colocou em sua vida, porque a chave para viver uma vida piedosa é uma rendição completa ao Senhor. Irmãos, e não é fácil não. É igual você vai fazer uma viagem longínqua, e aí com um motorista para ser o seu reserva. Aí na hora que você cansa e você quer dormir, você entrega o volante para ele para você dormir, mas aí se ele der uma pequena banhanada, você não consegue dormir mais, já perde o sono. Ou fica com sono, mas o corpo está cansado, e aquela insegurança. E se o motorista ficar ouvindo você falar toda hora, ó o buraco, ó o quebra-mola, ó o pardal, ó não sei o quê, ele fica nervoso. Eu já andei com uns motoristas aí, que eu vejo o quebra-mola e eles pulam assim, você não viu? Não vi. Por que você não falou? Porque você está no volante. Porque normalmente a gente que está no volante não gosta que a pessoa nos alerte, normalmente, eu estou dizendo que é todos, normalmente. Eu imagino que Deus é desses. Quando a gente entrega a nossa vida para Ele, aí a gente fala, Deus, eu quero desse jeito. Aí Ele fala, então toma conta. E toda vez que a gente toma conta, a gente cai no buraco, pula o quebra-mola e se dá mal. Coloque-se em pé, por favor. Bendito seja Deus. A Deus seja a honra, a glória, o louvor para todo sempre. Que essa palavra ela possa achar guarida em nossos corações e que cada dia nós possamos melhorar. Eu não falo isso aqui como gabarola e nem tentando impressionar vocês. Preste atenção nisso. Mas de acordo com a minha proporcionalidade, Deus tem me cobrado muito uma vida mais piedosa. Que eu me dedique mais à leitura bíblica, à oração e ao jejum, de acordo com a minha proporcionalidade. Eu já oro há muitos anos, 1 hora por dia. E sempre que eu lembro do livro de Leonardo Ravenhill, Por que tarda o pleno avivamento, eu fico com vergonha. Porque lá ele diz o seguinte, o crente que não ora 2 horas por dia não vale um vintém. Tem muitos anos que eu não valo um vintém. Porque tem que ser por dia. Talvez no mês, algumas vezes eu consigo orar mais de 2 horas. Ler a Bíblia, eu só gosto de ler um livro inteiro, fechado, né? Até leio, mas Deus quer um pouco mais. Mas eu não leio nada, então começa a ler um pouco, 2, 3 capítulos. Eu não oro quase nada, começa com 5, 10 minutos. Nós precisamos buscar a Deus. É tanta lixa, é tanto entretenimento que nós envolvemos, que esquecemos de buscar a Deus. Eu não estou dizendo que você não pode assistir uma série, que você não pode ver um filme, brincar, ouvir um hino, ir no parque, fazer uma viagem. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tem gente que só vive disso. Tem gente que me pergunta, você viu isso no Instagram? Não vi não. Tem dia que eu vejo muito, tem dia que eu não vejo nada. Não tem tempo para isso não. Coloco lá, quando eu fiz Instagram, por exemplo, eu fiz para me guardar minhas fotos de forma digital. Eu não estou preocupado se eu vou ter curtido, se não vou ter. Não estou preocupado com isso também não. Eu estou preocupado, irmão, é se eu estou conseguindo viver uma vida de intimidade com Deus. Tem gente que, quando você vai ver assim, o primeiro story dele, há 20 e tantas horas, e o outro, há poucos segundos, tem que estar tudo espremidinho, tudo titiquinho. Tem que fazer, não? Dia inteirinho. Estou escovando o dente. Aí põe lá o café, estou fazendo o café. Estou maquiando, se for mulher. Se for homem, estou dando um talento no visual.
Estou ouvindo o hino, põe lá o hino. Não vou falar mais, que senão eu falo besteira, tá? E vocês podem ficar ofendidos comigo, não tem problema também não. Mas irmão, não tem nada de errado, mas é demais. E tem uns, vai, aguenta essa aí no rim, que posta a Bíblia, tá? Eu quero crer que leu. Se eu pudesse fazer umas perguntas, igual eu fiz lá na gincana. Você leu o capítulo tal, me fala aí. Irmão, eu não sei. Teve um dia que uma pessoa me criticou numa postagem que eu fiz, foi no Stories. Eu não sou muito bom com isso, não, porque o Stories é outro ator, é aquilo, né? Você escreve um negócio, você vai arrumar, a letra passa para baixo, vira aquela balbúrdia, e tem gente que diz que tem que ficar meia hora naquilo. Tá doido, meia hora eu leio uns 30 capítulos da Bíblia, dependendo do tamanho do capítulo da Bíblia. Leio um capítulo de um livro. Não, eu coloco lá, deu, não deu, tá, não tem problema não, vai acabar em 24 horas mesmo. Não, mas estou criticando. Eu falei, bom, né? Aí eu chamei para nós conversar um pouquinho de Bíblia, mas não quis não. Eu não sei muito mexer com esse trem, não tem o interesse que eu tenho, zero. Só o mais ou menos mesmo. Mas agora, eu dou conta de 1 Pedro 3, que fala assim: estejais pronto, preparado, para responder a todos que vos perguntar qual a razão da esperança que é em vós. Tem crente aqui que se eu perguntar a ele o credo da Assembleia de Deus, ele não sabe. Se eu perguntar a ele por que ele não é dizimista, ele arruma desculpa, mas ele não fica firme na palavra. Eu não sou dizimista porque eu não concordo com isso ou com aquilo. A Bíblia tem resposta para tudo isso. Eu não oro no jejum porque a Bíblia fala isso. Por que você é crente? O que eu tenho não é crítica não, eu estou aqui para te ajudar mesmo. Quando você é um cara de forma... Tem gente que é velho na fé. Se perguntar a ele assim, por que antigamente no sábado não trabalhava e hoje pode trabalhar? Ele não sabe. Se perguntar a ele uma série de coisas da Bíblia elementar, não sabe. Se perguntar a ele assim, por que você ceia todo mês? Não sabe. Essa dói, não dói? Mas tem que doer mesmo. Para a gente ver se a gente toma, não vou dizer simancol, não. Para ver se a gente toma unção do Espírito Santo de Deus na vida. Se o seu filho te perguntar para você hoje assim, escuta essa: mamãe, papai, por que Noé colocou esses animais na arca e por que teve o dilúvio? Ele não sabe. Se perguntar assim, por que o sacerdote usava 2 campainhas, uma romã e uma corda para entrar no Santo dos Santos? Ele não sabe. Se perguntar por que Jesus curou um cego ao sair de Cafarnaum, e a história parece que é a mesma ao chegar na Judéia, ele não sabe. Mas saber usar um filtro no Instagram como ninguém, ele sabe. Eu até faço uma curtição, eu não sei usar o filtro, eu uso o bebedouro, mas é o bebedouro da palavra de Deus. Está mais moderno, né? E filtro essas coisas para buscar mais de Deus na minha vida, e quero te convidar a uma vida piedosa. Eu quero neste momento te dar a oportunidade de ofertar. Quem trouxe a oferta voluntariamente, traga a oferta aqui no gasofilaço. Coloca para mim.